Pessoal, vamos lá. Todo mundo está me ouvindo bem? Se de repente travar aí, vocês avisam, tá? Pelo menos salvar o áudio. Porque assim, esse aplicativo por onde eu pelo portal, ele não põe meu vídeo. Vocês podem perceber que não aparece meu vídeo, minha imagem, tá? Então, quando eu estou apresentando alguma coisa, ele tira a minha imagem. Aí, se eu tirar o PowerPoint, ele coloca a imagem novamente, tá? Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem aí. Nós temos uma semana pela frente. E, se não me falha a memória, nós temos essa aula e mais duas, e depois nós teremos a nossa avaliação oficial, tá? Então, nós temos aí bastante conteúdo aí para a gente poder passar para depois chegar na nossa parcial já. Vamos lá. Primeira coisa, semana passada nós tivemos aí a nossa avaliação parcial, né? Não é oficial, tivemos a parcial. Então, nós tivemos aí essas duas questões, né? E cada questão aí, a primeira tinha 3 perguntas, né? 3 indagações, e a segunda tinha 2 indagações, tá? Qual a dificuldade que vocês sentiram nisso daí? Vocês tiveram alguma dificuldade para analisar isso aí? Como é que foi? O que vocês me dizem aí? Um de cada vez, tá? Sem aglomeração. A primeira que eu senti no meu grupo foi que o pessoal, quase ninguém quis fazer. Não, eu digo aqui, da nossa parcial, da nossa atividade, avaliação parcial. Ah, tá. Que vocês fizeram. A provinha, vamos dizer assim. Eu só complicou, professor, essa questão do ano de escolaridade. De entender se ele era nominal ou ordinal. Na verdade, eu acho que a dificuldade foi entender se ele era discreto, né? Ou se era nominal, né? Ordinal, no caso. Isso. Porque, na verdade, fala assim, é na escolaridade. Aí vamos dizer assim, vocês, por exemplo, né? O pessoal de contábeis, por exemplo, contábeis, RH e administração. Vocês estão no segundo período, né? Mas o pessoal de serviço social está no quarto período. Então, só para responder, nós temos uma ordem, né? Primeiro período, depois vem o segundo período, terceiro, quarto. No caso de vocês, né, o RH vai até o quarto período, os outros, se me falha a memória, todos aí vão até o oitavo, né? Então, nós temos ainda, por exemplo, o pessoal de engenharia que vai até o 10º período. Então, nós temos uma ordem, né? Uma ordem lógica na coisa, né? Aquele que vem um antes do outro, a gente consegue ver uma sequência nisso, entendeu? Então, ele é ordinal, tá? Quando a gente fala em ano de nascimento, né? Por exemplo, a pessoa nasceu em 95, né? Ou 2002, ou em 99, tá? Então, aí a gente tem um número específico. Quando é esse número específico, a gente tem ela, né, como quantitativa, né? No caso, discreta, porque ela não tem variação. Quando a gente fala idade, né? Qual que é a sua idade? A sua idade, vamos dizer assim, 18, 19, 20, 25, 30, né? Então, ela também é discreta, é um número cheio, né? Você não tem quebrado. Agora, você pode perguntar a idade, mas para encaixar ela em uma faixa etária. Quando você fez isso, até teve um grupo que colocou faixa etária. Quando a gente usa faixa etária, de 20 até menos de 30, de 30 até menos de 40. Então, aí, ela já se torna contínua. É uma quantitativa, né, porque eu estou falando em números, mas no caso é contínua, tá? Então, essa é a diferença, tá? Que a gente tem que tomar mais cuidado só com isso aí. Eu acho que teve aqui a questão de nota disciplina, né? Nota disciplina, ele tem 2 entendimentos. Ele pode ter um entendimento que ela é uma quantitativa discreta, qualquer nota, 8, 9, 10, entendeu? Mas ela pode ser contínua também, né? Se a gente pensar assim, a nota pode ser quebrada, pode ser 7.1, 7.2, 7.3, 8.9, 8.8, tá? Então, ela pode ser quebrada também. Então, dependendo de como você analisa, de como você vai colocar esses dados, elas serão uma discreta, quantitativa discreta, né? Se for
Ah, não, a nota eu vou contar só ela cheia. É 7, 8, 9, 10, por exemplo, né? Não vou contar o quebrado. Então, ela é discreta. Se você contar o quebrado, ela é contínua. Então, às vezes, vocês vão achar isso aí com os dois entendimentos, tá? É uma coisa que eu vi que o pessoal errou bastante, tá, gente? Vocês vão ver, né? Eu até fiz uma estatística, né? das informações, né? Da pontuação da prova, tá? Vocês foram 46 pessoas que fizeram a prova. Então, eu tenho bastante gente, né? Errou alguma questão, alguma coisinha. Então, eu tirei uma pontuaçãozinha disso, tá? É uma coisa que o pessoal errou muito, né? Vamos lá, vamos responder aqui. Qual que é a população que nós estamos estudando aqui? Quem é a população? São todos os alunos do 10º ano. Todos os alunos. Eu fiquei em dúvida entre todos os alunos e toda a escola secundária. Vamos lá. Aqui, ó, nós estamos fazendo um estudo sobre os alunos do 10º ano. Então, a nossa população são os alunos do 10º ano. Teve gente que colocou só os alunos, tá? E que alunos são esses? Né? Nós temos que saber, porque a nossa população é específica, né? Dessa população, qual foi a nossa amostra que nós escolhemos? 60 alunos. 60 alunos. Então, dentro de uma população, que a gente pode ter 100, 200, 500, 1000 alunos, a gente não sabe a quantidade, né, dos alunos do 10º ano, nós escolhemos uma amostra de 60 alunos, tá? Então, essa amostra é uma parte do todo. Nós pegamos só um pedaço, não pegamos tudo, tá? A variável que nós estamos estudando, qual que é a variável? Né? Quantitativa discreta. Isso. É um número de irmãos, né? Então, ela, como um número inteiro, um número inteiro, né? Então, ela é quantitativa e ela é discreta. Porque eu não tenho um irmão e meio, um irmão 1,6, um irmão 1,7, né? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 0, né? Entendeu? Tá? Mas a principal coisa que o pessoal aí se confundiu um pouquinho foi justamente na população e na amostra. Ah, os alunos. Aí a gente colocou que na amostra foi os alunos do 10º ano, entendeu? Não, os alunos do 10º ano, no caso, eles foram a população, tá? Aí embaixo a gente tem, só para separar, né? Das variáveis indicadas, quais são quantitativas e quais são qualitativas, né? Então, por exemplo, a idade. Quais são as quantitativas que nós temos aqui? Em números, né? Ó, nós temos a idade, nota, né, tempo gasto, distância e o número de irmãos. Essas são quantitativas, não? Porque tudo aquilo que envolve número. As que envolvem o resultado em número, quantitativas, tá? Aí, as qualitativas são ano de escolaridade. Aí pode ser primeira série, segunda série. Eu posso representar em número, né? Aquele número ordinal? Sim, posso, mas ele representa uma palavra. Ele representa primeiro, segundo, terceiro, quarto, entendeu? Por exemplo, segundo ano do ensino médio, superior completo, pós-graduação, e por aí vai, você entendeu? Sexo, né? Masculino, feminino, tá? Então, são palavras. Quando a gente vai ter a resposta em números, ela é quantitativa. Quando a gente vai ter a resposta em palavras, elas são qualitativas, tá? Vai ficar bem simples a gente memorizar. Então, por exemplo, local de estudo, onde a pessoa estuda, né? Onde? Não é um número, é um local, né? Sexo, ano de escolaridade, esses são as qualitativas, né? Aí vem a outra pergunta. Dentro das quantitativas, aquelas que são com números, né? Quais delas que a gente pode dizer que são contínuas? Ou seja, são aquelas que a gente vai ter um valor que pode ser quebrado, né? Aí é onde entra, assim, o entendimento, né? Porque onde eu peguei o material dizia que a nota de disciplina de matemática, ela era discreta, não era contínua, mas teve gente que colocou. Então, eu entendo que sim, porque ela pode ser discreta, como pode ser contínua, né?
o tempo gasto no estudo, né? 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas e 25 minutos, tá? Distância, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 300 metros, 1 quilômetro e 800 metros, ou 8 quilômetros, tá? Também é quebrado, tá? Então, essas são as contínuas, né? Então, as contínuas são que podem ser quebradas, né? A nota de disciplina, o tempo gasto e a distância, ok? Outra contínua que a gente pode ter também, peso, né? É bem utilizado, né? Quanto você pesa? 81,9, 99,5, igual FM, né? Tá? Ou 42,5, tá? Então é quebrado, tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Com relação a essas questões da nossa avaliaçãozinha aí, parcial? Sim, né? Quem cala para mim consente, hein? Não estou vendo a carinha de paisagem de vocês mesmo, então. Que na sala de aula eu gosto de ver a carinha de paisagem. A gente sabe, dá para ver assim, perceber quem é que ainda não compreendeu 100%, entendeu? Agora aqui eu dependo do que vocês digam, né? Vamos lá. Alguém falando aí? Se estiver falando, som tá... Vamos lá. Nós passamos essa atividade com vocês, né? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a apresentação de todos, né? Eu vou disponibilizar aqui, na ordem está aqui, ADM, RH, Serviços Sociais e Ciências Contábeis. Vou disponibilizar a apresentação e aí vocês vão explicando. Cada grupo explica, ok? Então, cada grupo que for apresentando aqui pode abrir o microfone para explicar, tá bom? Vamos começar com a ADM aqui. Oi, professor. Ouviu? É o Leandro aqui. ADM. Não, Peraí. você vai abrir e a gente vai ficar com o microfone aberto aqui para explicar, né? Ah, tá, isso. Não tem? Aparecendo para vocês aí? Ainda não, o slide não, professor. Pra mim apareceu. Pra mim apareceu também. Para mim ainda não. Tá no primeiro slide aí. Até quando vocês for escrever meu nome, tá? Meu nome não tem Y, tá? É I ali. Tá bom? Não ligo não, já tô acostumado já. O pessoal daqui adora um Y, né? Mas o meu não tem. Tenta entrar de novo aí, Leandro. Tô vendo, professor. Apareceu, né? Então tá, vamos lá. A turma de ADM aí, eu vou passando aqui, eu vou na ordem que vocês mandarem. O professor pode passar, eu passo, tá bom? O slide. Okay? Professor, nós somos da turma de segundo período de administração, nós vamos falar sobre a qualitativa ordinal. As variáveis qualitativas... Pode passar, professor. As qualitativas ordinais, elas possuem valores quantitativos, ou seja, qualitativos, ou seja, são nomes que podem ter uma ordem ou não. No nosso caso, é a ordinal, que tem uma ordem que você pode perceber conforme você for classificando, no caso, a escolaridade, primeiro, segundo, terceiro, estágio de uma doença, inicial, intermediário, terminal, os meses do ano, janeiro, fevereiro, por mais que você fale novembro, outubro, mas ele está em uma ordem, em uma sequência. Esses são qualitativas ordinais. Pode passar, professor. Pode passar. Nós realizamos uma pesquisa para saber, com os alunos de serviço social, para saber algumas questões sobre o curso, sobre o curso que eles estão no momento. No caso, nós realizamos 3 perguntas
para um total de 16 pessoas. E conforme nós fomos realizando as perguntas e eles responderam, a gente pôde classificar e observar como estava o nível de interesse ou de falta de interesse em determinados temas. Pela primeira pergunta, nós perguntamos qual era a importância do seu curso para crescimento pessoal e profissional. Pelo que podemos perceber, e o gráfico nos mostra, a maior parte das pessoas que foram entrevistadas, elas acham extremamente importante, ou seja, elas estão realmente preocupadas com seu crescimento pessoal e profissional. Outras pessoas acharam muito importante, com um grau menor, mas praticamente todos ficaram entre extremamente importante e muito importante. Pode passar, professor. Nós perguntamos também sobre o nível de dificuldade no curso. Aqui a gente já pode perceber outro aspecto. Como você olha, extremamente desafiador, muito desafiador e moderadamente desafiador foram as perguntas, foram as que foram respondidas. No caso, professor, nesse caso, a gente observa que a maioria das pessoas acha um grande desafio estudar, mas estão postas a estudarem, estão postas a superarem esse desafio. Enquanto poucas pessoas acharam extremamente desafiador. Acharam que... A maior parte achou que consegue chegar lá. Pode passar, professor. Como uma última pergunta, nós perguntamos se você está satisfeito ou insatisfeito com os benefícios oferecidos pela instituição acadêmica nesse período. Nessa questão, nós tivemos várias respostas. Houve uma divergência entre o extremamente satisfeito e o extremamente satisfeito, onde percebeu que a maior parte está moderadamente satisfeito, ou seja, nem está extremamente satisfeito e nem está também no nível tão baixo. Mas também tivemos pessoas que não está satisfeito nem satisfeito ou moderadamente insatisfeitos. Observando esses cálculos, a gente pode perceber que no caso, quem teve mais repercussão foi o moderadamente satisfeito, professor. E foi essas perguntas que nós fizemos e são essas respostas que nós obtivemos. Daí a gente desenvolveu essa pesquisa. Pronto, beleza. Tranquilo. 100%. Depois eu vou fazer os comentários, tá bom? Eu vou fazer o comentário só no final, depois que eu ver o quarto, o último. Deixa eu ver aqui quem que é o próximo. ADM, depois vem RH, né? Então, vou pegar o de RH aqui. O pessoal de RH está no ponto já? Pronto aí, gente. Se vocês quiserem começar, pode só falar. Tem ninguém de RH aí hoje, não? Alisson tá aí, Ana Paula, Ariadne, Jaqueline, Clairane, Milena. Vamos lá. Quem se propõe a comentar o trabalho?
Ninguém, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Deixa eu passar o trabalho de vocês aqui, então, para a gente dar uma olhada. Para todo mundo ver. O que é uma variável, né? No caso nominal, né? Uma condição característica dos elementos da população. Variáveis qualidade nominais são aquelas baseadas em qualidades. Elas não podem ser medidas numericamente. Né? Eu vou criar uma resposta não numérica. Os valores são expressos por atributos. Vamos lá. Variável é dividida em duas ou mais categorias. Por exemplo, concordo, discordo, sim, não, etc. É um mecanismo de medição em que a resposta a uma pergunta em particular pode se enquadrar em qualquer categoria. A escala nominal é de natureza qualitativa, que significa que os números são apenas para categorizar ou identificar objetos. Por exemplo, no futebol, você notou que os jogadores tinham um número na camisa? A realidade é que esses números não têm nada a ver com a capacidade dos jogadores, no entanto, eles podem ajudar a identificar o jogador. Os números não definem características relacionadas ao objeto, que significa que cada número é atribuído a um objeto aleatório, ou por sua própria decisão. O único aspecto permitido relacionado aos números em uma escala nominal é que eles servem para contar. Se voltarmos ao exemplo da classificação de homens e mulheres, um homem e dois mulheres, nos ajudarão a saber quantos homens existem e quantas mulheres existem. Exemplo. Alguns exemplos de escalas de medidas nominais que ajudarão você a entender um pouco melhor o que é essa escala e para que serve. Qual a cor do seu cabelo? Né? O que é dizer aqui? É que às vezes a gente usa os números para linkar, por exemplo, você vai colocar num campo de resposta, não vai escrever o nome da cor do seu cabelo, mas sim vai colocar um número correspondente àquela cor. Então, por exemplo, a gente faz muitos formulários assim. Você vai colocar, tipo assim, masculino e feminino. Então, 1 para masculino, 2 feminino, né? Qual é o estado de nascimento? Aí vai lá, você coloca SP nem nada, você coloca um número, né? E assim vai, a sua escolaridade, por número, tá? Porque aquele número já evidencia qualquer resposta naquele campo ali, tá? Então, ó, se você é loiro, você colocaria 1. Se é ruivo, colocaria 2. Se seu cabelo é preto, colocaria 3. Se seu cabelo é castanho, 4. E se é outra cor, 5. Igual o meu, assim, que já está rajado, seria 5, né? Vamos lá. Agora a mesma pergunta foi aplicada com as mesmas variáveis, porém em ordem diferente. Perceba que não fará diferença na hora da coleta de dados. Tá? Aqui no caso, o castanho é 1, o preto é o 2, o ruivo 3, o loiro 4 e o outro continua sendo 5. Tá? Há também um subtipo com apenas duas categorias, conhecidos como escala nominal dicotômica. Né? Pergunta de cor, a escola, pergunta de cor, você pinta o cabelo? Eu não entendi esse dico aí, mas tudo bem. Sim ou não? Tá? Então, ou é sim ou é não. Por isso que é dicotômica, né? São duas opções só. O objetivo deste artigo foi dar uma ideia, não informar se essa é uma ferramenta útil para o processo analítico necessário. Pode gerar respostas usando perguntas fechadas, razão pela qual muitas respostas podem ser coletadas em um curto período de tempo, o que, por sua vez, aumenta a confiabilidade das respostas. Mas eu não vi aqui a pesquisa, né? Não apresentou aqui, no caso, o pessoal de RH, a pesquisa que RH faria com a turma de ciências contábeis. Ocorreu alguma coisa? O pessoal de RH não conseguiu fazer a pesquisa? O que foi que aconteceu? Alguém me explica? Pessoal de contábeis, o formulário do pessoal de RH? Eles responderam esse questionário? Aline, Priscila. Então, quem cala? Vamos ver aqui no próximo, então.
É a turma de serviço social. Vamos ver a atividade deles aqui. Vamos lá. Serviço social. Alguém aí para comentar a pesquisa que você... Eu, professor. Bora, então. É, A sua ordem eu passo aqui. tá. É a quantitativa discreta, né? Quando os valores podem assumir apenas determinados um resultado final de uma contagem de números inteiros. Aí nós fizemos uma pesquisa com a turma de RH para avaliar o nível de satisfação dos alunos no curso de serviço social, no curso Beleza. da faculdade, desculpa. Aí a pergunta que foi feita, né? Qual nota o aluno daria à instituição de ensino que está ingressado atualmente? 1 para insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 regular ou bom e 4 ótimo. Aí o aluno que foi questionado teria que responder de acordo com os números, né? Os números inteiros. No caso, uma resposta objetiva com a finalidade de uma contagem, uma pesquisa. Nessa pergunta, foram um total de 11 respostas. 6 alunos responderam para regular ou bom, que foi 54,5% da turma. 3 responderam pouco satisfeitos, que foi 27,3% da turma. E 2 insatisfeitos, foi 18,2% da turma. Pode passar para a próxima. Beleza. Aí, analise o método de ensino que a instituição está oferecendo durante o período de pandemia. As mesmas respostas objetivas, né? 1 para insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 regular ou bom e 4 ótimo. Novamente 11 respostas, 5 alunos responderam regular ou bom, e foi 45,5% da turma. 3 responderam pouco satisfeitos, que foi 27,3% da turma. 2 responderam ótimo, que foi 18,2% da turma. E 1 aluno apenas respondeu insatisfeito, que totaliza da pesquisa 9,1%. Pode passar para o próximo. Beleza. Outra pergunta. Em relação ao nível de aprendizagem em aulas remotas, novamente, 1 para insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 regular ou bom, 4 ótimo. Foram 11 respostas, onde 5 responderam regular ou bom, que foi 45,5% da turma. 4 pessoas responderam que estavam insatisfeitos, que totaliza 36,4% da turma. 1 pouco satisfeito, 9,1%, e 1 respondeu ótimo, 9,1%. E é isso. Pelo que a gente entendeu, né? Essa pesquisa quantitativa discreta, ela geralmente é feita para avaliar um objetivo, fazer uma contagem, né? Resultar uma contagem de um determinado grupo. É isso. Beleza. Agora sobrou ciências contábeis. Ficou por último lá, né? Vou ver aqui o material de vocês.
Vamos lá, pessoal de Ciências Contábeis. Professor, Pode falar. bom, nós somos o grupo de contábeis, né? E seguimos aí a instrução do professor fazendo a nossa atividade. Na aula passada, ele trabalhou sobre amostras e foi comentado que as amostras, elas tornam-se invariáveis. Ele apresentou os tipos dela e nós ficamos com as variáveis quantitativas contínuas. Quantitativa porque vem de quantidade, como já foi falado aí nas apresentações anteriores, e na aula passada também, né? Lembra número. E contínuo, porque lembra a ideia de continuidade, lembra a ideia de números quebrados, por exemplo, a dízima periódica. Então, quando a gente fala de variáveis quantitativas contínuas, a gente fala de um resultado, de uma amostra, onde ela vai aceitar resultados que podem ser números quebrados. Esse aí é o nosso grupo, né? O grupo de contabilidade que participou do nosso trabalho, pode passar. Nós fizemos uma pesquisa com a turma de administração, onde 14 alunos que estavam interagindo com a nossa disciplina, desses 14, que era a nossa população total, 12 responderam. Aqui é um número pequeno, mas se fosse um número maior, poderíamos chamar esses 12 da nossa amostra. Dos 12 que responderam, a gente fez perguntas mais para a fim de teste mesmo, de aprendizado da ferramenta e aplicação da matéria. A gente fez perguntas que às vezes podem não trazer um nexo, mas que trazem respostas com as variáveis que nós precisávamos. A primeira foi sobre qual horário que o aluno gostaria mais de estudar. Nós colocamos aí 3 opções de horário, onde eles puderam marcar uma faixa etária, se é uma faixa etária de horário, e horário também, por si só, é um número que pode vir quebrado. Então, a gente crê que nós fomos dentro da proposta aí do professor. A segunda pergunta era sobre... Abaixa um pouquinho, professor, por favor. Era sobre qual a altura. A altura também é uma resposta que ela pode vir quebrada. Na verdade, na maioria das vezes, ela vem quebrada. Por isso, ela está classificada como quantitativa contínua. E a terceira pergunta... Só baixa um pouquinho mais, professor. Não, sobe, então. O peso, tá, o peso. A terceira pergunta era sobre o peso. Apesar de aí ter de 40 a 50 serem números redondos, ele está dentro de uma faixa etária e o peso também, ele por si só, ele pode vir 40,1, 40,2, então é uma resposta que está dentro das variáveis quantitativas contínuas. O que eu queria ressaltar aqui nessa atividade, primeiramente eu queria agradecer ao pessoal do curso de administração por ter respondido a nossa atividade. Colocando a atividade do professor em prática, a gente viu a importância da gente ter ferramentas que proporcionem a gente fazer esses tipos de amostra com qualidade. A nossa, no caso, foi utilizado o Google Forms, que é uma ferramenta gratuita, e facilitou muito o nosso trabalho, primeiramente por causa da divulgação do nosso questionário, né, que a gente faz o questionário e divulga como link. Segundo, porque ele já te dá as respostas na forma de gráficos, o que permite a gente verificar melhor as respostas, como essa, por exemplo, que está na tela, qual o peso. Quando eu olho para um gráfico desse, eu consigo identificar que a maioria da turma está pesando entre 50 a 70 quilos. 58,3% dos alunos tiveram essa resposta. E a gente também pode verificar como é difícil a gente fazer esse tipo de amostra de forma correta, porque da primeira vez que nós mandamos, a nossa população era 14, a gente teve mais respostas do que a população. Então, se fosse um dado real mesmo, já seria uma pesquisa desconsiderada. E nós tivemos que refazer ela
reavaliando algumas perguntas para que a nossa pesquisa tivesse o seu resultado correto. É isso aí. Beleza. Muito obrigado a todos aí. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui umas indagações, tá? Aqui de vocês está muito bom, vocês abordaram diretamente o que a gente precisava, né? Que é a variável, né? O que a gente tem que tomar cuidado, Priscila, quando a gente vai fazer as faixas que a gente vai colocar, tá? De amplitude, chama, elas têm que ser iguais, tá? Por exemplo, se eu faço uma de 40 a 50, eu estou usando 10 quilos aqui de amplitude, né? Que é o tamanho da faixa. Então, aqui eu teria de 50, né, até 60, de 60 a 70, de 70 a 80, você entendeu? Então, tipo assim, eu não sei como estava o questionário, mas para mim o que está aparecendo aqui agora, que de repente o que vocês usaram, ele só mostra aquilo que tem, né? Mas eu acredito que aqui, ó, essa de 40 a 50, por exemplo, né? Ela deveria ser dividida em duas faixas. Então, eu teria pessoas aqui que seria de 50 até 60, né? E é esse que eu teria de 60 até 70, tá bom? E quando a gente faz amplitude, por exemplo, o último valor a gente não considera dentro da amplitude, tá? Por exemplo, os 50 quilos eu não consideraria nessa amplitude de 40 aqui, de 40 a 50. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, desse eu não consigo, mas... Ó, nessa amplitude aqui, ó. Deixa eu ver se aparece para vocês aí. Não aparece. Tá? A amplitude de 40 a 50. Então, 50 não entra, tá? É de 40 a menos de 50. Aí a outra seria de 50 a menos de 60. E de 60 a menos de 70. E assim sucessivamente, tá? É lógico, a gente vai chegando lá e fazer até 200 quilos. Então, a gente faz 100 e acima, assim, entendeu? A primeira, ela é igual, né? Ela até a menor que a outra, assim, entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Eu não quero, vocês não têm obrigação de acertar de primeira, tá bom? Só estou comentando para aqueles pontos que eu achei que é legal a gente falar, vocês fizeram um trabalho bem legal. Deixa eu achar aqui, de serviço social, cadê? Eu acho que eu até fechei. Não, serviço social tá de PDF, né? Serviço social. Eu não consegui... Peraí, cadê serviço social? ADM... tá aqui. O serviço social, deixa eu compartilhar para vocês aqui de novo ele. Eu não consegui identificar a variável discreta, né? O que seria uma variável discreta? Vamos supor assim, se vocês perguntassem a idade da pessoa, né? Perguntasse o número de irmãos, essas variáveis que a gente vê, que a resposta seriam números, entendeu? Aí vocês transformaram, que a resposta de vocês, na verdade, vocês usaram a qualitativa, né, de bom, regular, ótimo, satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito, entendeu? Então, ela seria, tipo assim, uma pergunta, mas para ser discreta, ela teria que ser em números, a resposta é em número, e um número que não permite, igual a turma de contábeis colocou ali, né, altura, por exemplo, peso, que pode dar quebrado, né? Então, vocês seriam números inteiros, né? Por exemplo, você possui carro? Se sim, quantos? Né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, aí seria a quantidade. Quantos veículos a pessoa possui, entendeu? Idade, eu tenho 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. É inteiro também, tá bom? É só essa observação, porque acabou não ficando uma pesquisa quantitativa, ficou uma pesquisa qualitativa, né? Porque as respostas de vocês são em palavras e não em números, né? Professor, eu tenho um percentual, sim, mas esse percentual aqui, no caso, ele reflete as respostas, as variáveis que ocorreram, né? Entendeu? É um reflexo delas, tá? O pessoal de ADM, né, falou sobre essas variáveis discretas, né? Deixa eu achar aqui de ADM aqui para nós.
Perdão, as variáveis qualitativas. O ADM falou. Que era a ordinal, certo? Eu até entendo que tem uma ordem aqui, né? Que é de pouco, né? Só que, assim, o interessante seria vocês ter usado situações diferenciadas, né? Porque, tecnicamente, ficou tudo igual, né? Seria o quê? Tipo assim, qual mês que você nasceu, né? É o que a gente falou sobre isso. Qual a sua escolaridade? Vocês explicaram sobre isso aqui, ó, né? Quando vocês colocaram aqui os exemplos, né? Vocês poderiam ter usado esses exemplos aqui, né? Não vou dizer da doença, tá? Mas essa escolaridade, mês de observação, qual o mês que você nasceu, entendeu? Pensando em alguma coisa que que vinculasse a ordem a uma sequência lógica, tá bom? Mas, igual eu disse, vocês não têm que acertar de primeira, tá? Vocês estão aqui para aprender, certo? Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui o meu slide para vocês. Deixa eu só carregar um negócio rapidinho. Não, mas depois eu carrego aqui antes. Depois eu vou carregar ele para vocês. Vamos lá. Quando vocês conseguirem, isso aí eu até pedi para vocês hoje, né? Para vocês me mandarem as tabelas, né? Até o pessoal mandou, acho que teve só uma que eu não recebi ainda. Mas é interessante que vocês tenham as tabelas de vocês. O que são as tabelas, né? São você ter planilhar isso. Tipo assim, ó, eu tive 20 formulários, né? O que o primeiro respondeu? O primeiro respondeu X, Y, Z, entendeu? O que o segundo respondeu? H, Y, Z, e por aí vai, tá? Então, você ter todas as informações planilhadas. Quem usou o formulário já aí disponível na internet, que já faz isso, na verdade, usou um atalho. Por quê? Porque o que eu vou passar para vocês hoje, vocês fizeram, né? Mas, na verdade, tecnicamente, o sistema entregou para vocês de pronto já, né? Que é os gráficos, tá? Ó, só para a gente ter uma noção, estatística descritiva, né? Então, nós vamos coletar, por exemplo, idade, né? Sexo, peso, cor dos olhos, altura, raça. Isso que vocês coletam, a primeira coisa, eles não são informações. No primeiro momento, eles são dados, né? Por que são dados? Porque você tem que transformar isso em algo útil. A partir do momento que você transforma isso em algo útil, né? Aí você tem informação. Até lá, enquanto você não transformar, isso são dados, certo? Então, por exemplo, se a gente olhar essas variáveis que nós temos aí, por exemplo, né? Essas variáveis, eu posso linkar boa parte delas, não vou dizer a altura, né? Mas os demais, mas idade, sexo e raça são informações, por exemplo, que a gente tem quando a gente faz um cadastro de funcionário, né? Professor, o Irley está pedindo para o senhor aceitar ele. Peraí. Aceito, já está aceito. Vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente faz uma ficha de registro de funcionário, né? Eu acho que aí todo mundo vai mexer com isso uma hora, né? Seja contábil, ADM, recursos humanos, principalmente, né? Bastante, e serviço social, vocês vão ter acesso a essas informações. Uma ficha de registro de funcionário, por exemplo, eu tenho o nome da pessoa, né? Endereço, certo? Com o endereço, hoje com o Google Maps, eu posso calcular a distância que ele vai trabalhar da empresa, certo? Então, já consigo uma variável aí, né? Uma variável quantitativa, né? Contínua, eu posso conseguir essa distância. Eu tenho lá a data de nascimento dele, então se eu tenho a data de nascimento dele, eu sei a idade, tá? Eu sei se é masculino ou feminino. Eu sei a raça, porque a gente pergunta na hora que vai registrar, né? A pessoa a autodeclaração, tá? Tome cuidado, não vão colocar ali o que vocês acham, se a pessoa se sentir diferente, né? O que vale é o que ele é autodeclaração, tá?
Então, por exemplo, as raças lá vem numerada de 1 a 8, se não me falha a memória, né? Branca, amarela, parda, negra, e cada um tem um códigozinho lá diferenciado, tá? Então, a gente pode ter essas informações, né? Não vou ter peso, não vou ter cor dos olhos, né? Nem altura, né? Algumas situações pode até ter, mas a maioria não, tá? Então, a gente pode ter essas variáveis, né? E a gente aplicar isso de alguma forma dentro da empresa, certo? Eu posso, por exemplo, eu já fiz, né, um programa com a empresa que eu trabalhei tinha de benefício do governo, em que eles queriam saber, por exemplo, qual a origem dos funcionários, ou seja, o funcionário nasceu aonde? Nasceu no Maranhão, nasceu no Pará, nasceu no Tocantins, no Piauí, em qual estado que nasceu, se é de fora do país também, né? E qual a porcentagem disso, entendeu? Então, fazer isso, olha, eu tenho aqui, vamos supor, 70 funcionários, desses 70 funcionários, 68% é nascido no Maranhão, 15% é do Pará, e por aí vai, tá? Então, a gente levantar essas informações, tá? Outras informações que a gente pode conseguir também, condições de trabalho, né? Aí entraria, por exemplo, essas qualitativas, né? Como se considera as condições de trabalho e também como que ele se considera em relação à sua remuneração, tá? Eu não estou perguntando o salário dele, mas sim como a pessoa se sente em relação à remuneração. E, por exemplo, você considera o seu salário justo para as atividades, pelas responsabilidades que você desenvolve na empresa? Tá? E aí a pessoa ele vai respondendo em questão de anonimato, né? E ele tem que tentar ser fiel, né, ao que realmente pensa, tá? Mas são situações que a gente tem, tá? Vamos lá. Dados são fatos, tá? Em si não trazem grande significado. Só depois que eles forem, de alguma forma, agrupados ou processados, é que poderemos ver o significado ser revelado, né? Esse é um professor lá da USP, né, que disse isso. Porque, na verdade, eu posso olhar ali na planilha e ver um monte de dado, né? Mas, tipo assim, ou no formulário, olhar aquilo ali, mas, de repente, se eu não souber o que fazer aquilo ali, ele continua sendo dado, tá? E não tem utilidade nenhuma. Se não tem utilidade, ele não serve para nada, tá? Alguém trabalhou de graça, à toa, tá? Vamos lá. Por exemplo, vamos pensar uma ficha, né? A gente pegar uma ficha, qual a sua idade, né? Qual o seu peso? Qual a sua altura? Sexo, masculino e feminino. Cor dos olhos, castanhos, azuis, verdes, né? Ou pretos, né? Raça, amarela, branca, indígena, parda, preta. Aqui é um detalhe que vocês têm que sempre colocar, tá? Vocês têm que explicar, às vezes, né? A ligação telefônica, o pessoal de satisfação de algum serviço que a gente estava tendo, né? E eles, você responde o questionário, né? Aí vem, ó, você vai responder onde 0 é insatisfeito e 10 é muito satisfeito, qual a nota que você dá para, no caso aqui, né, para qual a sua satisfação em relação ao SAA? E na mesma escala, né, de 0 para insatisfeito e 10 para muito insatisfeito, qual a sua satisfação em relação ao corpo docente? Tá? Então, isso aí são tipos de perguntas, né, que aqui a gente vai ter, podemos ter aí no caso, quantitativas discreta, quantitativas, né, contínua, certo? Qualitativas aí no caso, ordinais, e nominais, perdão, né, ordinal e nominal também, tá? Por quê? Porque a gente pode, de insatisfeito para muito satisfeito, eu tenho uma escala, eu tenho uma sequência, né? Agora, se eu pensar em raça, e cor dos olhos e sexo, isso é tudo nominal, né? Eu não tenho qual raça que vem antes, qual cor de olho vem antes, qual sexo vem antes, não tem, tá? A idade, como nós já dissemos, é uma quantitativa discreta, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos, tá? Eu não tenho 20,3 anos, não tenho 20,8 anos, tá? Qual o peso? O peso, por exemplo, ele pode ser 39,7, 40,8, mas aqui, por exemplo, ó, ele já se transforma numa discreta, por quê? Eu não quero o peso quebrado, eu quero o peso inteiro, tá?
Então, se ele é inteiro, ó, 39, 40, 41, 50, 70, 80, ele se torna uma variável discreta, tá? E a altura? A altura em centímetros. Então, centímetros, ó, 150, 160, 170 centímetros, e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Se vocês quiserem, pode dar um print nessa tela aí, que nós vamos precisar dela, tá? Depois. Quando vocês dão um print aí, deixa eu pegar uma água aqui. Vamos lá. Ó, isso aqui foram as respostas dadas com base nessas perguntas, tá? Professor, mas aí, às vezes a pergunta é grande, ela ocupa muito espaço para colocar na planilha de Excel, tá? Gente, Excel salva a nossa vida quando a gente fala em tabulação, essas coisas, tá? Eu tive por base a minha monografia. Eu tinha mais ou menos umas 15 perguntas e foi feito mais ou menos uns 80 questionários, então eu precisava planilhar isso tudo, tá? Ó, então cada pergunta aqui, ó, que vocês veem anteriormente, né, eu tenho uma letra associada a ela. A, B, C, D, E, F, G e H. E depois, na planilha, eu só tenho a letra correspondente à pergunta. Então eu sei que aqui é o primeiro, ó, o A, vamos lá, o A de idade, o B de peso, o C de altura, o D de sexo, né, se é masculino ou feminino, o E de cor dos olhos, né, castanho, azul ou verde. O F é da raça, amarela, parda, preta, branca e por aí vai. O G é de satisfação ou insatisfação no nível ali, em relação ao SAA, e o H em relação ao corpo docente. Então, isso aqui é uma planilha, né? Isso é uma simulação que foi feita. Então, para a gente, olha, aquilo que eu pedi para vocês, tá? Quando eu falei assim, me mandem a tabelinha de vocês, a tabelinha que eu queria era exatamente dessa forma aqui, né? Onde eu tenho a questão, né? Cada questão, e as respostas que foram obtidas em cada formulário. Porque, com base nisso aqui, nós podemos fazer a análise da primeira pergunta, né? Com relação à idade, saber tudo que eu quero sobre a idade, tudo que eu quero saber sobre o peso, sobre a altura, né, masculino e feminino, e assim sucessivamente. Porque com base nisso aqui, a gente consegue fazer todos aqueles gráficos que vocês fizeram lá. Eu poderia fazer aqui 8 gráficos aqui com essas informações, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente quer saber, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, sempre, como todos responderam todas as perguntas, né, nós temos 20 variáveis aqui, 20 participantes, vamos dizer, né, para cada variável, tá? Então, nós temos que ter 20 no total. Por exemplo, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, aqui nós temos, por exemplo, a variável, ó, de 20 a 30, tá? Essa amplitude é de 10, então é de 20 até antes de 30, até 29, porque o 30 de 30 até 39, de 40 até 49, de 50 até 59, tá? Então, a gente chama de amplitude isso, amplitude da faixa, né? Então, como nós agrupamos, ó, a nossa idade, na verdade, em uma faixa, ela deixa de ser uma variável discreta e passa a ser uma variável contínua, né? Quantitativa contínua. Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, né, olhando ali, dos 20, eu tenho 6, né, pessoas que estão na faixa etária de 20 até menos de 30 anos, 5 entre 30 e menos de 40,
4 entre 40 e menos de 50, e 5 entre 50 e menos de 60. Total, 20 pessoas, tá? Ok? Dá para separar isso dessa forma, fazer essa frequência, né? Aqui nós estamos fazendo somente da idade. Podemos fazer essa mesma frequência do peso, da altura, do sexo, cor dos olhos, raça, satisfação com SA e satisfação com os docentes. Tá? Dessa tabelinha, dessa proporção. Umas vão ter mais faixas, outras menos faixas, ou umas não vão ter. Quando a gente fala, por exemplo, lá nas nominais, por exemplo, a gente não tem faixa, né? Se eu fizesse aqui de masculino e feminino, vão ter quantos homens e quantas mulheres. Cabelo, cor dos olhos, castanho, verde e azul. Então, eu tenho só 3, tá? Então, dá para fazer? Dá. A gente vai se contar o total, a soma das partes tem que ser igual ao todo. O nosso todo são 20 questionários respondidos, né? Então, tem que ter 20. Cada um que eu somar aqui, ó, de cada item, a soma, seja mais ou menos quantidade, tem que dar o total de 20. Certo? Aí a gente faz aquela proporção que vocês apresentaram, né? Na verdade, a proporção, ela ainda é o valor sem eu transformar em porcentagem, tá? Então, o que nós temos na proporção? Por exemplo, se eu pegar o primeiro aqui, né? Dividir ele pelo total, certo? Eu tenho quanto a proporção que ele representa dentro do todo? 0,30. Do segundo, representa 0,25. Do terceiro, 0,20. Do quarto, 0,25. Tá? Então, pelas faixas etárias, eu tenho a proporção de cada faixa desta aqui dentro do meu estudo, né? Do nossa pesquisa, certo? Aí, se eu pegar essa proporção e multiplicá-la por 100, eu tenho a porcentagem. 30%, 25%, 20%, 25%. Porque no final, a somatória toda tem que dar 100, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Não, Né? professor. Até agora não. Não, beleza. Né? Se nós soubéssemos disso aí antes, nós tínhamos saído perfeito. Não, mas na verdade eu só queria que vocês me apresentassem a tabela. Mas eu não falei. Eu queria a pesquisa, vocês transformar em tabela, entendeu? Diga aí. Eu só queria que você repetisse a frequência para mim. A frequência é a quantidade, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. 21 anos, né? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, na faixa de 20 a 30, certo? A primeira faixa. Na verdade, é de 20 a menos de 30. Então, de 21, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até tá fácil aqui, porque quem fez, ordenou por essa coisa aqui, né? Por essa coluna, certo? Pela coluna da pergunta A, tá? Então tá em ordem crescente, ó. Então eu tenho 6 na primeira faixa, não tenho? De 30 a 40. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei a segunda faixa, tá? Aqui, ó. De 20 até 29. Ah, professor, então eu vou colocar de 21 a 29. Não, lembra que eu falei que as amplitudes têm que ser a mesma, né? Eu não posso pegar e colocar somente pelos valores que eu tenho. Na minha amplitude vai ser de 20, quem define é vocês, tá? Eu vou definir ela de 20 até 29. Porque a outra vai começar no 30 e vai até o 39. A outra começa no 40. Ah, mas eu não tenho 40 nem 41. Beleza, mas começa no 40. De 40 até 49, né? O que eu tenho nessa faixa? E a última, de 50 até 59. Então, ó, nós temos aqui, ó, 5, né? Aqui dentro nós temos 4. Aqui dentro nós temos 5. E aqui dentro nós temos 6. E é isso que está aqui na nossa frequência, na distribuição. O que é frequência? Quantas vezes acontece, tá? Dentro da nossa amostragem.
De 20 a 29, quantas vezes acontece? 6 vezes. De 30 a 39, quantas vezes aconteceu? 5. De 40 a 49, aconteceu quantas vezes? 4. De 50 a 59, quantas vezes? 5. Né? Total das vezes é 20. Por quê? Porque nós temos aqui 20 pessoas participando, né? Então, o total é 20. Se a gente for fazer com peso, fazer com altura, vai dar a mesma coisa. Se eu fizer com masculino e feminino, tá? Vamos lá. Daí o quê? Mulheres, homem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 masculinos, consequentemente 9 femininos. Então teria uma proporção de 11 e 9 em 20. Então, é só pegar aqui, dividir 11 por 20, eu tenho a proporção de homens, né? Masculinos e femininos. Se eu dividir 9 por 20, eu tenho 0, alguma coisa aqui que vai representar a nossa proporção. Se eu não me engano, aqui dá 45% de feminino e vai dar 55% de homem, não é? 0,55, 0,45. Confirma aí, por gentileza. Quem tem uma calculadora aí no jeito. Se eu dividir 9 por 20, dá quanto? Zero vírgula 45. E 11 por 20, consequentemente, né, a diferença 0,55. Certinho? Isso, professor. Isso. Beleza. Então, aqui nós teríamos 0,55 aqui, ó, 0,55 na proporção, né, no masculino, e 0,45 no feminino. Certo? Aí, se eu quero achar, né, vamos lá, a gente chegou até aqui a proporção. A porcentagem, é só multiplicar a proporção por 100, né? Que aí eu vou ter 30%, 25%, 20%, 25% também na última, e a soma das partes é igual a 100%, que é o todo. Alguma dúvida aí, gente, em relação a isso? Nenhuma dúvida? Que coisa boa. Então, vamos lá. Aí, né, quando a gente olha para assim, a gente vê bonitinho, a gente vê a porcentagem, é 30%, 25%, 20%, 25% de novo, né? A gente vê, né? A gente começa a ter o quê? Uma informação, né? E eu estou entendendo aqui, ó, podemos afirmar que a faixa etária de 20 anos ou mais e menos de 30 anos corresponde a 30%, certo? Dos funcionários. Ou ainda que mais da metade dos funcionários tem menos de 40 anos. Então, eu posso pensar aqui, ó, como que eu sei que tem menos de 40? Que até 39, né? Então, eu tenho 30% que tem até 30, menos de 30, e 25% que tem entre 30 e 39. Então, se eu somar esses dois aqui, nós temos aqui que 55% dos funcionários está nessa faixa etária de menos de 40 anos, né? Ou seja, se eu fizer uma faixa aqui, ó, de 20, tá? Até 40, ela vai dar para a gente esse 55%. Seria a soma, certo? Tá? Ou podemos falar, ó, que 45% dos funcionários têm mais de 40 anos. Tem de 40 anos ou mais, que é a soma desses dois aqui. Tá? E aqui vai dar 45%. Pessoal, alguma dúvida? Prestem bem atenção. Interpretação. Tá?
Deixa eu fazer um negócio para vocês aqui. Pera aí. Deixa eu até botar aqui para a gente fazer um teste de entendimento de vocês. Pera aí. Deixa eu achar um negócio aqui agora. Pera aí. Ó, resposta correta aqui. Analisando esse gráfico, né? Ainda estamos falando de faixa etária aí, né? Qual que é a resposta correta? 50 pontos para quem me dá. Peraí, professor. Estou esperando. O meu fica só caindo, professor, aqui. Vão cair e vão levantar. Oi, não entendi. Se está caindo, vão levantar. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, dá certo sim. O senhor vai postar essa aula lá no AVA, vai? Porque aí qualquer Oh. coisa, o que eu tiver perdido, eu assisto lá. Então, beleza, eu estou colocando no Ava e estou salvando ela. Antes de colocar no Ava, eu coloco lá no meu canal no YouTube também, tá? Não caiu a conexão não, Irley. Estou esperando vocês. Professor, Oi. vamos lá. 18% da população tinha 60 anos ou mais, certo? Aí ele diz que aproximadamente 30 milhões de brasileiros tinham 60 ou mais. Se 30 milhões de brasileiros correspondem a 18%, então 100% da população é 166 milhões, segundo as minhas contas. Metade da população tinha 40 anos, a metade de 166 é 83 milhões, então, mais de 40 anos.
Eu Ah, acho que é tá. Aí você 63% falou do brasileiro. a Professor. X, né? De 20 Diga a isso. 40 era 53. Ah, não fiz os quebrados, não. Mas esse X é 53 e alguns quebrados. Mais de 40 e Professor? menos de 60. Pode falar. Só olhando assim, professor, eu penso que é a letra E, professor. Uai, tem alternativa. Eu não tô vendo alternativa, não. Letra E, menos de um terço da população tem até 21 anos. 180. Ou 170. Onde foi Letra B, outro? professor. Aí a mulher ela foi no CRAS, a mulher disse que aqui tá errado. Professor, tem alternativa? Tem. Eu não tô vendo, não. Eu tô. Vamos lá. Podemos Só fazer. olhando, eu diria que era a letra E, por causa da porcentagem, professor. Vamos lá. Podemos fazer do jeito da Priscila aí, né? O que ela fez? Ela pegou isso aqui, ó. A gente pode fazer, ao invés de fazer direto o que você fez aqui, Priscila, a gente, ó, quanto que é 33,3? Aqui é porcentagem, né? 190 vezes 33,3%. Dá quanto aí? Quanto? Vezes quanto? 33,3%. Tá, Isso mas aqui vai dar quantas vezes isso? o 190. 190 vezes 33,3%. Dá 63,27. Perfeito. Quanto que dá o 190 vezes 22, 42,94. aí nós podemos também achar. O total é 100%, não é? Quantos por cento falta aqui, ó? Quantos por cento esse W representa? 22,10 mais 33,30 mais 22,60 menos 100. 11% o W. 11%. Então, 11% O Z aqui. vai dar 20,9. Quanto dá? 20,9. 20,9. Aí a gente tem valores, né? A gente preenche todos e tá bem mais fácil, né? Quem foi que tinha respondido aí que era a letra E? O Leandro disse que era a letra E. Ou nós podemos ir na observação, né? Que aqui diz assim, ó. Um terço. Quanto que é um terço? Um terço é 33,3333%. 3,33. Tá? E tá dizendo aqui, ó, que a primeira ela é 33,10, não é? Ó, É menos de um terço. 20 anos. Tá? Se a gente fizer as contas, 18 da população tem mais de 60 anos? Não. Tem mais de 60 é 11%. Nós achamos aqui, não foi, ó? Tá? 30 milhões tem 60 anos ou mais? Não. É 20. Tá? Metade da população tinha mais de 40 anos de idade? Então, mais de 40 seria daqui para cima, né? Se eu tenho 22 aqui, ó. Com mais 11, eu tenho 33% aqui. 33,6%. Também não. Tá? 30 milhões, menos 63 milhões de brasileiros possuem entre 20 e 40 anos de idade. Então, seria essas duas faixas, né? 63 milhões, 20 e 40, não. Eu tenho duas vezes isso, né? Vou ter 127 milhões aí, mais ou menos. Tá? Então, a resposta que nos sobra é a letra E. Até porque não precisa nem fazer muita conta, né? Se a gente fosse direto na opção... Ah, professor, mas não tem essa aí falar que tá errado. Então, isso anula a questão na prova, tá bom? Vamos lá. O que eu tinha passado para vocês, que eu ia passar para vocês, na verdade, vocês até fizeram, né? Já nos trabalhos apresentados aí, foi com relação aos gráficos, né?
de transformar aqueles dados lá, aquela informação que vocês estão enxergando, em gráfico. Por quê? Porque nós, seres humanos, né, a maioria de nós, temos uma facilidade maior de entender um desenho, um gráfico, no caso. Assim, porque o gráfico, na verdade, ele é um desenho. Por quê? Fica mais fácil da gente assimilar aquela informação, né? De quem tem mais ou quem tem menos. Tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, eu já vejo, olha, nossa, castanho tem muito mais do que azul e muito mais do que verde, né? Eu já vejo isso claramente, né? Você não precisa explicar muita coisa para a pessoa. Como diz, é aquele detalhe, não entendeu? Eu desenho, né? Então, você já desenha. Quando você já desenha, fica mais fácil da pessoa entender. O gráfico facilita isso, né? Como vocês colocaram pizza lá, né? O pessoal de contábeis pôs e o pessoal de ADM também, né? Quando coloca a pizza lá no caso, serviço social, perdão. Quando coloca a pizza, a gente já vê ali qual que é o pedaço maior, né? Aquele pedaço, se a gente for na pizzaria, seria aquele pedaço que a gente escolheria primeiro, né? Se eu for o primeiro escolher, eu pego aquele ali tá maiorzinho, né? Tá? Então, aquilo a gente já vê a importância, né? Olha, nessa informação aqui, esse item, ele tem um peso muito maior, tá? E quando a gente fala em gráfico, a gente está demonstrando isso. É justamente demonstrar o peso, né? Que aquele item, que aquela variável tem dentro do questionamento que nós estamos tendo. Por exemplo, se a gente vê esses gráficos assim, na verdade, eles não estão nem usando muito, né, esse gráfico de coluna, assim, né? Eles usam muito aquele gráfico linha, né? Que mostra a variação de um candidato e a variação de outro, quando era na época de política, né? O cara estava com 20% das intenções de voto, aí foi para 25%, caiu para 19%, subiu para 26%, e por aí vai aquela variação, né? Tá? Se a gente mostrasse em gráfico assim, de coluna, seria mais difícil mostrar essa variação. Apesar que ainda tem. Eu posso aglomerar vários candidatos num cantinho, tem uma, tem outro e tem outro, entendeu? Então ele vai mostrar várias vezes, tá? E aí você vê a variação. Só que aquele, ele é mais dinâmico. Ele vê quando o candidato está subindo ou quando ele está caindo, né? Então, eles usam aquilo lá por quê? Porque é mais fácil, você não precisa explicar muita coisa. Como eu disse, você já desenhou, então já ficou mais fácil do eleitor entender aquilo que você está dizendo, tá bom? Até assim, ó, nós temos que sempre ter esse cuidado. Qual gráfico eu vou utilizar? Né? Qual o gráfico que vai demonstrar mais claramente o que eu quero que a pessoa entenda? Então, quando vocês vão fazer, e com certeza, gente, vocês vão fazer, tá? Principalmente aí mas principalmente aí, ODM, RH e serviço social, né? Contábeis tem, mas às vezes talvez menos, né? Mas vocês vão precisar demonstrar exatamente isso aí. Como que vocês vão demonstrar? Vamos lá, eu vou demonstrar absenteísmo, né? Eu vou demonstrar qual que é a camada da população que é mais necessitada, ou dentro de uma própria empresa, quem é que tem mais filhos, que precisa de um apoio maior da empresa, entendeu? Então, tudo isso, como que eu vou demonstrar isso, né? Tá? Então, vocês pensam, na hora, não vou dizer qual gráfico é melhor, qual que é pior. Vocês têm que ver um gráfico em que ele olha, assim, que você olhe para ele e ele explique aquilo que você quer entender. Agora, eu vou dar uma dica. Não vá muito pelo que você entende, que você sabe o que você fez, tá? Fez o gráfico, pede para alguém ler o gráfico, vê se a pessoa entende facilmente. Se ele entender facilmente, é porque ele realmente está bem transparente. Ele está mostrando aquilo que você realmente quer mostrar, tá? De forma clara. Tá? Aí nós temos o de coluna, né? Ou de pizza, né? Que também é bastante usado. Por exemplo, se a gente pegar aqui, por exemplo, da onde, qual é a origem dos funcionários, né? Pode ser de Pernambuco, de Sergipe, de Bahia, Maranhão, Alagoas. Aí quando a gente tem aqueles vários que são de bem quebradinho, né? Tudo 1%, 2%, que é um monte de coisinha, você pode juntar em outros, né? Tá? Porque ele não vai... São valores que muitas vezes não trazem impacto, tá? Não trazem impacto para a sua análise, certo? Ok? Agora eu não posso também colocar um outro que ele represente aí 90%, tá?
Ah, vou botar outros aqui 90%. Não, aí também não dá certo. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí? Nenhuma? Que bom. Que coisa maravilhosa. Não posso arrochar com vocês, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui as tabelinhas que eu recebi de vocês. Cadê? Bom, essa aqui foi de RH para serviço social. RH, não, tô ficando doido, né? É serviço social para RH, né? Perdão. De RH para ciências contábeis. Então, essa tabela que me... Eu vou postar grande, tá, gente? Vocês estão só vendo eu trabalhar rapidinho aqui. E a de contábeis que enviou para a DM. Certo? Então, aqui, ó, nós temos a tabelinha, tá? A gente consegue fazer, né, muito bem feitinho aqui, tá? Essa questão lá que nós vimos agora, de proporção, certo? Quer dizer, qual que é a proporção aqui de regular, né, regular barra bom, pouco satisfeito ou insatisfeito, tá? Que teve. A gente consegue separar isso, né? E a proporção que nós podemos fazer também da segunda pergunta. E também a proporção da terceira pergunta. E fazendo a proporção, né? A frequência, perdão. A frequência, a proporção e a porcentagem, né? A frequência é quantas vezes aconteceu. A proporção. Qual a proporção dessa frequência dentro do todo? E a porcentagem é só pegar a proporção e multiplicar por 100, certo? Então, vamos lá. Aqui temos serviço social para RH, se não me engano, né? Temos RH para contábeis, tá? Era faixa etária, grau de satisfação com a matéria de métodos quantitativos, né? Gostei, viu? Obrigado pelo positivo de tudo aí. E a probabilidade de ficar reprovado nessa matéria. Aqui eu só não entendi. O pessoal acho de RH que fez isso aqui, qual que era a proporção, qual que era o maior ou o menor? O menor é 1 e a maior chance é 4? É de 1 a 4, é? Ou de 1 a 5? Como é que era? De 1 a 5, professor. De 1 a 5, né? Então, o 1 era, a chance era pequena e o 5 era muito alta. É isso, né? Exatamente. Ah, tá. Quanto menor, menor a chance. Quanto maior, maior a chance. Beleza, entendi. Tá? Aí Certo? ninguém colocou 5, então ninguém tem chance de ficar reprovado. Tá. Então, o 5 seria, tipo assim, pouco provável, provável, Não, razoavelmente provável e muito muito provável. provável. O 5 seria o muito provável, né? Isso. Ah, então tá. Tá? E a tabela que o pessoal de ADM fez, de contábeis 6, né? Que tem os alunos, né? O horário que eles preferem estudar, né? A altura, né, deles, né? A faixa de altura que eles estão e o peso deles. Ok? Ó, o que vocês vão fazer para mim? Deixa eu ver aqui, eu acho qual que tem esse daqui é muita palavra. Vai ficar bem confuso, eu acho, se a gente fizer essa proporção.
Positivo aqui deu 100%, né? Não tem nem que fazer essa segunda. Vamos lá. Vocês vão fazer desses dois aqui, ó. Desse daqui. Vocês vão fazer os três, vai. Vocês fazem os três. Vai enviar no meu e-mail, tá? Individual dessa vez, tá? Ou não? Peraí. Amém, professor, individual mesmo. Vamos fazer esse aqui, ó. Individual, professor. Não, eu sei, é individual, mas vocês vão fazer essa aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer... Porque, na verdade, que ali vocês já até puxaram as... Quem fez lá no formulário já até puxou os percentuais, né? Entendeu? Então, deixa. Então, vocês vão fazer essa tabela aqui, tá? A questão A aqui, ela já está feita, tá? Ela não precisa ser feita. Ela já temos ela, tá? Vocês vão fazer da B, C, D, E, F, G, H em diante, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem aqui 7, né? Vamos lá. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Frequência, ou seja, quantas vezes cada item acontece, a proporção de cada item desse dentro do total e a porcentagem. Vamos lá, relembrando. Aqui nós estamos falando em peso, então vocês vão criar os pesos aí de 10 em 10 quilos. Tá? Vou botar aqui, ó, de 10 em 10. A altura também, de 10 em 10 centímetros. Tá? Certo? De 10 em 10 centímetros. Deixa eu mostrar como é que vocês vão começar isso. Ó. Vamos ver. Olha aí, qual que é o menor peso que nós temos aí? E qual que é o maior peso que nós temos? O menor e o maior. Ou seja, o primeiro e o último da nossa tabela. 162, primeiro. Qual? 162. 57. 162. Aqui? E o maior, 185. Eu tenho 188. Ops, desculpa, não vi. Aqui embaixo, 188. E no peso? A tabela não tá aparecendo completa aqui, não, professor? Não aparece a tabela completa. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu ver se consigo resolver. Professor. Vocês estão vendo, né? Pequenininho, mas tá vendo. Sim, tá dando para ver. É, porque... Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Vocês vêem, né? Agora sim. Agora apareceu tudo, beleza. Então tá. Aqui as menores eram a menor e a maior. Deixa eu anotar aqui de novo. 162, né? Não tem nenhum menor. E 88. Aqui no peso. Acho que a maior é 93, né? Qual que é o peso menor? 57. 60. Eu achei 57. 57. Então tá. Nós precisamos, então, de faixas que vão englobar o 57 e vão englobar o 93. Então, por exemplo, eu posso começar numa faixa de 50, certo? Até 60. E fazer de 10 em 10, em que a última vai ser de 90 até 100, certo? Então, no peso, a gente pode fazer isso. Ó. Eu pego aqui, na primeira faixa aqui, eu consigo englobar o menor peso.
E na última faixa eu consigo englobar o máximo, o maior peso, que é 93. Então, por quê? Eu não preciso de mais de 100 e não preciso de menos de 50. Então, eu não preciso ter informação que não vou ser usada aqui nesse caso, que eu já tenho os valores, né? Tá? Então, vão ter essas duas faixas, né? A primeira e última faixa. Aqui eu vou ter de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 e de 90 a 100. Tá? Lembrando, o 60 não entra nessa contagem aqui, ele entra na próxima, tá? E assim sucessivamente com os demais. O que está no final aqui, ó, eu não considero ele, tá? Na contagem. Por exemplo, se eu tiver uns 60 quilos aqui, ó, ele não entra na primeira faixa, tá? Esse daqui, ó. Ele vai entrar na segunda, tá? Certo? Professor, Aqui, ó. Oi, pode falar. o senhor não vai disponibilizar aquelas perguntas, não. As que foram feitas para essa pesquisa. Vou sim. Ah, tá. Tá. Obrigado. Tá? Aqui, ó, vocês vão começar de 1,60, né? Vamos lá, de 1,60 até menos de 1,70 e vão terminar lá 1,60, 1,70, 1,70, 1,80, 1,80 até 1,90. Vão ser 3 faixas, tá? Então, vocês vão ter 3 faixas nesse, ok? Aqui vocês vão ter 2, né? Masculino e feminino. Aqui são 3, castanho, azul e verde. Aqui são as cores que apareceram, né? 1, 2, 3, 4, 5, acho só, né? E aqui as variáveis que tem, da menor até a maior, né? De 1 a 10. E aqui vai dar de 3 a 8. Certo? Então, vocês vão fazer isso, né? Aí vocês vão me entregar, mandar no meu e-mail até domingo, tá? Dúvidas? Não, professor. Nenhuma? Individual, tá? Isso aí vale 100 pontos. Eu vou separar isso aqui certinho, bonitinho, e eu já mando para vocês lá no... Então só coloca lá como calcula a proporção, lá aquela outra tabela. Não, eu vou mandar os slides para vocês aí, esses slides, tudo bonitinho tá aqui, você já sabe que é isso aqui para fazer. Tá bom. Beleza? Tá ótimo. Beleza, gente? Ótimo, professor. Obrigada. Então tá, ó, Beleza. aí a gente vai aprofundando cada vez mais, tá? Isso assim, a gente começa vendo essa parte, aí a gente vai ver depois, mais na frente, vai ver desvio padrão, média, moda, mediana, e a gente vai aprofundando, tá? Então, é interessante, assim, quando vocês, por algum motivo, não puderem participar da aula, tenta assistir a aula gravada, tá? Seja no portal, ou seja... Tá ficando a aula para vocês no portal lá? Como é que tá? Ou lá no meu canal, lá que eu deixo lá no YouTube. E eu tenho jogado no grupo também, né? Tá? Professor, tá ficando. Porém, hoje eu mesmo não consegui acessar o AVA, entendeu? Uhum. Não, beleza. Tá? Mas assim, eu quero que vocês participem mais, porque assim, se a gente perde um desses, entendeu? Fica mais difícil de chegar lá na frente. Porque, como a gente já sabe, é acumulado, né? O conhecimento que a gente vê dentro do semestre, ele é acumulado. E ele vai ser cobrado de vocês cumulativamente também. Então, tipo assim, a gente vai ter oficial 1, depois a gente vem na 2, a oficial 2, ela pega tudo que foi no segundo bimestre, mais a que foi no primeiro, entendeu? Ela só vai acumulando, né? Tá? Eu espero não ter nenhuma segunda chamada e nem exame com vocês, não, pelo amor de Deus. Quero entrar de férias antes. Tá bom? Gente, eu vou postar para vocês ali, tá? Aí já vou baixar também, assim que me disponibilizar aqui, eu baixo a gravação da aula e mando o link para vocês lá. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Então, vou passar aqui. Ó, quem mandar essa atividade até amanhã tem 50 pontos extra de bônus, viu? Opa! Até amanhã, que horas? Até amanhã. De hoje para amanhã, mandando. Até as 12 da... Até as 20, até as 0 hora, né? Ou até 10 horas, 59 minutos e 59 segundos. Tá bom? Exatamente. Que injustiça, só porque eu não tenho tempo. Ó, vocês conseguem montar os gráficos de pizza e barra? Mas não precisa montar não, só monta a proporção mesmo, tá?
Esse gráfico vai dar gráfico demais, vocês vão mandar para mim. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar e já mandar no grupo, fica mais fácil. Então, é para a gente fazer a frequência, a porcentagem e aquele outro. Só, professor? É a frequência, proporção e porcentagem. Só isso. Certo. Ó, as perguntas. Tabela. Essa ficha é pra gente botar o nosso? Oi? Essa tabela ali que o senhor passou, do peso e idade é o nosso? Ou é pra gente entrevistar Não, alguém? esse aqui, não, esse é o que eu mandei aqui, que eu estou disponibilizando. Tá Tá lá bom. pra você, tá? Professor, Ó, qual o nome do seu canal no YouTube que vai ficar a aula gravada? é Sidney Mariano. Vê lá. Ah, tá bom. Manda o link, professor, no grupo, porque às vezes é difícil de achar. Eu é meio fácil, mas eu mando. Eu vou conseguir o link que eu mandar. Ó, a atividade tá lá no grupo já, tá? Mandei o link também do canal. Deixa eu só espera um pouquinho, gente. Deixa eu só dar um print aqui na frequência de vocês aqui, para me ter aqui quem veio e quem não veio hoje. Beleza, viu, gente? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou por aqui no WhatsApp, tá?